Olá, pessoal, este é mais um Fala Carlão da nossa reclusão total desse exílio aqui em Porangaba. Mas olha, tem sido uma maravilha porque a gente tem conseguido ainda mais falar sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro, como é o nosso slogan. E hoje a gente está aqui numa prateleiraça de cima, ela é muito famosa. Ô Lígia, obrigado pela sua presença aqui nesse Fala Carlão, obrigado pelo seu tempo, viu? Valeu, Carlão. Obrigada pelo convite. Obrigada por estar aqui. Show de bola. Escuta, esse negócio de risco na pecuária, a gente já começa. Eu queria começar falando de um dilema, né? Que é o dilema do custo, o dilema do custo de produção, o dilema que nem sempre, nem todos os pecuaristas sabem exatamente qual é o custo de produção. Essa avaliação minha é verdade ou ela é uma lenda? Não, ela é verdadeira, Carlão. É difícil, né? Calcular o custo na pecuária não é tarefa fácil, mas é necessário. E o que a gente vê na maioria das vezes é que as pessoas tomam as suas decisões de negociação, até de negociação antecipada, com base nos preços. E, na verdade, elas deviam tomar essa decisão com base nos custos e no nível de risco a que elas estão expostas, né? Então, é muito difícil encontrar quem toma decisão com base nos custos, com base na margem sobre a venda do produto. É óbvio que a gente tem que analisar o mercado também, é uma conjunção de fatores para a gente tomar a decisão final, mas acaba tornando muito mais difícil, muito mais emocional a decisão quando a gente olha só para o preço, esquece o custo, e é o que a grande maioria faz. Ô, Lígia, deixa eu te falar, eu tenho uma tese que eu acho o seguinte, o pecuarista, o agricultor, de maneira geral, eles são altamente especuladores, viu? Assim, eu acho que assim, a grande maioria é de especulador. Eu acho que, e pior, eu acho que ele é um especulador, muitas vezes eles nem sabem que ele é especulador, mas ele é um especulador. Eu queria que você trabalhasse um pouquinho essa minha tese. Na verdade, Carlão, acho que se você pegar e for um passo atrás e analisar que o pecuarista ele é um empresário, o empresário ele já é uma figura que naturalmente corre mais riscos, né? Uhum. Parar para pensar, ele já é um cara mais arrojado na sua natureza. E aí isso se reflete também na hora de comercializar. Então nós queremos sempre vender pelo melhor preço. Fica aquele gosto amargo na boca, né? Se a gente vai no shopping, compra uma camisa e vira a esquina e vê outra camisa R$ 100 mais barata. E é mais ou menos isso que a gente vive. Até porque faz uma diferença muito grande no resultado final, principalmente dentro de um ambiente em que a gente vive um arroxo de margens ao longo do tempo. Então, por exemplo, vou te exemplificar isso bem. Nós conduzimos uma pesquisa aqui ao longo da composição do livro, que era sobre o perfil de risco do pecuarista. E quando eu perguntava qual que é o maior problema, o maior desafio na gestão da propriedade rural, sabe o que ele me falava? 47% me responderam que é o preço é o problema. Preço, é o Então, preço. e eu escuto das pessoas, não, o preço não é o problema. O problema é a produtividade. Eu falo, não, o problema é o preço. Se o problema não fosse o preço, se a gente não perdesse valor no tempo, você poderia manter a mesma produtividade sem grandes desafios. O desafio estaria estabilizado ali. Mas como eu perco o valor real da commodity no tempo, eu preciso cada vez produzir mais numa mesma área, cada vez ser mais eficiente, cada vez aumentar o pacote tecnológico dentro do arroxo da minha margem. Então, assim, esse é um desafio muito grande que torna o cara ainda mais especulativo, porque qualquer R$ 1, R$ 2, R$ 5 a mais na arroba traz aí uma vantagem competitiva para ele muito grande. Então, eu compreendo isso, mas a gente tem que fazer isso da maneira correta e da maneira também que se encaixe ao meu mapeamento de risco, ao meu grau de exposição, né? Quanto que eu perco em rentabilidade aí no final em resultado operacional no final da temporada, se a arroba cair cada 10 centavos, cada R$ 1. Então, esse tipo de análise que a gente coloca em pauta para poder tomar decisões de maior qualidade e não só baseada no valor da arroba. Na bolsa, a gente tem várias teses, né? O pessoal que é mais da área de investimento para longo prazo, os fundamentalistas, muita gente defende que preço de compra não importa. O preço importa ou não importa na pecuária? Ah, importa sim.
Vixe, uma boa compra faz toda a diferença, né? Te dá uma vantagem competitiva enorme. O preço, ele importa sim, Carlão, ele só não é o único fator. Nós temos uma conjunção de fatores. Então, primeira coisa é você precisa saber o seu desembolso por cabeça, né? Quanto que você está gastando por cabeça, por exemplo. Depois você pode focar em lotação, por exemplo, o próprio valor de venda da roupa. Você tem vários componentes, né, que te ditam aí o resultado. Mas o preço não é o único. O preço não é o único, mas ele é sim importante. Ele é muito importante. Deixa eu te falar, vamos fazer um break nessa conversa chata de preço, não sei o quê, e falar de você um pouquinho. Eu queria saber, faz de conta que ninguém te conhece, e eu quero saber como é que você chegou aqui. Você é filha de fazendeiro, você estudou veterinária. Conta sua história um pouquinho para nós, hein? Vamos lá. Sim, eu sou de uma família de produtores rurais, então nasci com o pé na fazenda, né? A gente morava na cidade, mas a fazenda ficava a 7 quilômetros, então eu ia escondida, pegava a bicicleta e ia lá nadar na fazenda, não contava para minha mãe, que ela tinha medo de eu nadar no açude. Então já venho com Você deve essa... ter tido uma infância ótima, Foi, né? foi uma coisa maravilhosa. Hoje a gente não vive mais essa realidade, foi uma coisa maravilhosa. Hoje eu moro em São Paulo, em apartamento, então mudou bastante. Mas foi uma infância maravilhosa. E minha mãe veterinária, meu pai agrônomo, eu acabei enveredando aí pela veterinária também. E já no final da faculdade eu senti que eu adorava números, adorava ficar no escritório. E recebi o convite do grande Alcides Torres, da Scott Consultoria, para trabalhar lá com eles. Foi onde eu comecei minha carreira. Foi um período fantástico. Lá passei 3 anos aprendendo tudo sobre análise de mercado, né? E de lá recebi convite para compor a equipe da área de análise da XP Investimentos. Então eu senti uma necessidade de ligar a análise de mercado à tomada de decisão, a uma ação. O que eu faço com essa análise? Como ela me ajuda na prática? Então fui para a corretora, trabalhar com o mercado futuro, na parte de commodities, e lá ganhei uma experiência vasta, muito profunda, a respeito do funcionamento dos mercados futuros e das ferramentas financeiras, e além do mercado financeiro como um todo. Então foram 2 experiências que marcaram muito, né, meu início de carreira, e a partir daí, mais um tempo depois da XP, eu abri a empresa exatamente com esse intuito, porque assim, Carlão, se você é corretora, até por uma questão de legislação, de regulamentação, você não pode emitir recomendações, a não ser que você seja um analista. Tem regras, mas você não pode ganhar corretagem. Eu não posso só ser corretora e eu também não gostaria só de ser analista sem fazer recomendações. Então a gente une as duas coisas sem ganhar corretagem, apenas analisando o mercado e fazendo recomendações com base no que a gente acredita que seja a melhor decisão, e não com base em corretagem. Essa era a minha intenção, na verdade, era me desgrudar de corretagem, que é o que acontece nas corretoras, pegar a melhor análise possível e fundir as duas numa decisão que faça sentido para aquela propriedade rural. Porque cada propriedade é como uma digital, né? É uma impressão digital, cada propriedade é única, você precisa analisar ela por dentro para poder, então, falar o que é melhor para ela. Não dá para usar uma receita de bolo para todo mundo. Então, essa é a minha história. Então, a partir de 2011, dá uma grifata. Pois é, uma história linda, aí, uma história de sucesso. Eu estou vendo aqui, eu andei vendo o que o povo anda falando aí. O povo, acho que tem gente que já leu esse livro seu aí, já andou falando bem, né? O Wilson Brock, o Maurício Palma Nogueira, essa turma toda aí está falando muito bem do livro, está recomendando esse livro, hein? Eles são suspeitos, eles escreveram o prefácio do livro, então. O seu Wilson é um grande parceiro, o Maurício também. Eu tenho sorte de andar com gente boa. Pois é, você tá. Eu sempre falo o seguinte: é um privilégio que as pessoas que Deus escolhe para colocar no nosso caminho, né? Então, eu acho que esse é um ponto. Eu sempre agradeço muito esse privilégio de estar sempre com gente da prateleira de cima que a gente está falando. E vem cá, vamos falar um pouquinho do livro. O livro tem uma ordem? Como é que você organizou esse livro? Quando é que ele nasceu na sua cabeça? Olha, essa história aí é interessante. Ele nasceu na minha cabeça em 2012, porque eu sempre senti uma dificuldade
quando a gente fala de bolsa, tem um financês por trás. É uma linguagem muito difícil para o pecuarista. Então, você liga para o assessor de investimentos, ele te fala o prêmio, o strike, o contrato, o código, e você não entende muito bem o que está sendo dito ali. Então, o meu objetivo era pegar os casos práticos reais que a gente atendia na Agrifato e mostrar os mais emblemáticos, né, como exemplo de gestão de risco de preço, como administrar o risco de preço, tanto quanto dá certo, como quando não dá certo, porque você não tem segurança absoluta de nada, né? A gente volta até para aquela velha história lá da era Collor, nem a poupança é garantia de nada, a gente já viveu isso. Então, assim, nós precisamos encontrar a melhor ferramenta para melhor propriedade de acordo com o momento do mercado e com o perfil do pecuarista. Então, a minha intenção era essa, pegar diferentes clientes, diferentes perfis, e aí levar esses casos reais de maneira descritiva e um pouco mais divertido, mais dinâmico, e colocar também, né, o funcionamento, a questão técnica, a parte mais chata de mercado, mas de uma maneira sempre mais lúdica, mais emblemática, na verdade. Então, desde 2012 eu tinha esse projeto, e eu comecei a escrever, e apesar de eu falar de uma maneira meio informal, na hora de escrever eu era muito técnica. Então eu fazia igual todo mundo que eu criticava, eu falava o financeiro também. Então, eu fiquei por alguns anos desse jeito, enrolando, né, com o livro, e até que eu encontrei a Flávia Tonin, né, que fez a curadoria editorial do meu livro, e eu comecei a fazer entrevistas com ela. A Flavinha é fantástica, né? Se não fosse por ela, acho que não estaria com o livro aqui. A Flavinha trabalhou no Public também, viu? Então, olha só, fico feliz, porque é aquilo que eu estou te falando, é gente boa com gente boa, show de bola. A Flavinha é muito dinâmica, muito objetiva, e nós começamos a marcar entrevistas. Então, ao invés de eu escrever o meu financeiro também, eu comecei a descrever para ela, e ela pegou o nível técnico e baixou para uma linguagem muito mais acessível, né? E, então, foi muito legal. E aí, eu fui atrás de alguns parceiros, então, o seu Wilson Stockman, que escreveu o prefácio para mim com a visão do produtor sobre o que a gente faz aqui, o trabalho que a gente faz, o Maurício, que traz a visão do mercado, né, dos custos principalmente, da nova era da pecuária. E o livro ele traz, primeiro, um breve histórico da pecuária, desde os primórdios, porque toda a história da pecuária está envolvida no que virou o preço do boi, né? E na pressão que a gente sofre de custos, isso também está embutido na história da pecuária. Por que antigamente era muito fácil repor bezerro e agora não é mais? Então, toda essa história a gente vem contextualizando aí no começo do livro, até entrar na necessidade de gerir riscos para a gente poder ser mais eficiente na sobrevivência dentro da pecuária, né? Além disso, Carlão, de 2017 para cá, a volatilidade dos preços aumentou muito, ou seja, o sobe e desce das cotações aumentou sobremaneira. E quanto mais sobe e desce o preço de maneira mais intensa, mora o risco, porque você corre o risco de comprar aquele bezerro caro que foi na onda da alta do boi, e depois tem aquela queda forte, que é o que está acontecendo agora. E você tem que vender o boi desvalorizado dentro de uma arroba de bezerro extremamente cara. E aí fica muito difícil você se manter vivo no longo prazo com esse tipo de risco, né? Que cai aí uma temporada e agora a outra também. Desde 2017 a gente tem cada ano é o fim do mundo, né? Todo ano é o fim do mundo. Então eu trago dentro de exemplos práticos toda essa dinâmica. Eu tenho um capítulo que eu escrevi também que é específico sobre planejamento do RED, que essa é a parte mais importante. Não adianta se aplicar qualquer ferramenta. Tem algumas que não são para aquele momento de mercado, outras que não são para o seu perfil de risco. Então você tem que fazer aquilo se encaixar na sua realidade e na realidade da sua empresa rural. E por fim eu trago um capítulo sobre psicologia da negociação. Por que a gente sempre quer mais e mais e mais e mais, e na primeira caidinha a gente entrega tudo? Pois é, esse é um fator super importante, né? Porque a gente precisa conhecer quem sou, né? Quem somos, né? Essa é aquela avaliação, quem sou eu, que tipo de investidor, no caso, que tipo de pecuarista eu sou. E você conseguiu essas respostas? Quantos tipos de pecuarista existem? Você tem uma classificação, assim, se você fosse classificar
psicologicamente essa classe? eu gosto de classificar entre conservador e arrojado, mas a minha concepção entre conservador e arrojado certamente não vai ser a mesma concepção do pecuarista que nos assiste. Por quê? O cara que é conservador, normalmente ele se distancia de negociações antecipadas, ele gosta do tradicional. O que eu considero como conservador é o cara que tem o custo de produção na mão, determina uma margem desejada sobre a venda, e quando essa margem se concretiza através da possibilidade de negociações antecipadas, mercado futuro, hedge, ele faz uma decisão. Esse cara, para mim, é o conservador. Tá? Ah, entendi. É bem diferente, é meio diferente. Mas ele é o cara que ele pensa muito mais no longuíssimo prazo, né? E não gosta de se expor tanto a essas variações. Eu tenho clientes de consultoria de vários anos que têm o perfil arrojado. Tem cliente que gosta de pegar a última bolachinha do pacote ali antes que acabe todas. Então, isso tem que ser feito em consonância, de modo que atenda o perfil individual de cada pecuarista como gestor do seu negócio. Isso que é importante. Eu tenho a impressão que no senso comum aí, esse perfil que você colocou como conservador, no senso comum, ele é considerado arrojado, né? Ele é um arrojado. Especulador, simplesmente porque ele efetiva e ele está na bolsa, não é isso? Exatamente, ele é o que corre riscos, né? Então, basicamente é isso aí. E outra coisa, tem alguns que eu considero arrojados também, que travam o preço do boi quando sobe e ficam loucos da vida. Faz parte do jogo, Carlão. Não tem uma ferramenta perfeita que seja barata, fácil, que te deixe aproveitar a alta, que te proteja a preços mínimos. Todas elas vão ter ganhos de um lado, perda do outro, vantagens e desvantagens, na verdade. Então, se a gente precisa lidar com a realidade da ferramenta de que não tem mundo perfeito para nada, é difícil mesmo a gente otimizar os negócios, fazer eles fluírem melhor e atenderem melhor a necessidade da minha empresa rural. Maravilha. Ô, Lígia, mostra aí, cadê o livro? Você tem uma capa aí para mostrar? Ó, em primeira mão aqui no Fala Carlão, hein? Administre o risco de preços pecuários, da Lígia Pimentel. Tem aí um slogan embaixo que eu não estou conseguindo ler daqui. Qual que é? Aqui é Administre o risco de preços pecuários, um guia prático para o RED de sucesso. Um guia prático para o RED de sucesso. Que maravilha! É o livro aí da Lígia Pimentel, aí, que foi apoiada pela nossa querida Flávia Tonin, que eu amo de paixão, linda, maravilhosa. A Flávia trabalhou comigo, teve aqui com o marido dela na época, não sei nem se era marido ou namorado, enfim, na minha festa dos 40 anos, já faz tempo. Oh, que legal, Carlão. Uma grande amiga, show de bola esse papo, adorei. Gente boa anda com gente boa. É isso mesmo. Aí outra coisa, tem mais um detalhe, gente boa anda com gente boa, a contracapa do livro, mostra aí, porque tem aí os nossos amigos aí que patrocinaram o livro, que são os amigos. Vou abrir aqui, ó. Esses aqui, Carlão, esses aqui são os caras que me deram o primeiro fôlego, né? Mandei o projeto, eles falaram, vamos, nós estamos com você. Então, ó, Tortuga, DSM, Grafeno, Minerva, Radar e a Socopa. Tá bom? Olha só, que maravilha! De todos eles aí, só tem gente boa. E eu quero mandar um grande abraço lá para Tortuga. Você sabe que a Public faz o noticiário Tortuga desde 2014, a revista Noticiário Tortuga, e agora a gente está fazendo um programa chamado Noticiário Online, toda semana no YouTube, um canal novo. Enfim, a gente está junto sempre. Mandar um forte abraço lá para o Juliano Sabella, para o Túlio Ramalho, para o Ariel, enfim, show de bola. Olha, adorei a conversa, viu, Lígia? Eu também. Você veja se você consegue frequentar mais o Fala Carlão. O Fala Carlão está sempre às suas ordens aqui, viu? Opa, obrigada, Carlão. Eu te agradeço, viu? Um prazer estar aqui, uma honra. Você é prateleira de cima da pecuária. E deixa eu te falar, o livro oficialmente vai ser lançado amanhã. Quando que é? Amanhã. Opa, deu uma falhada aqui. Amanhã nós vamos fazer um webinar online, ao vivo, às 19 horas. Quem quiser se inscrever é só entrar no nosso site www.agrifato.com.br/webinar. Mas tá lá no site, você entrando no site já vai ver, tá lá em cima.
Só se inscrever. Eu vou fazer um resumo aí do livro, né? Colocar os principais destaques, tirar dúvidas de quem já comprou, tirar dúvidas de quem quer comprar, mas na verdade vai ser uma conversa bem técnica. Óbvio que vai ter o jabá do livro, né? Preciso vender o livro, mas eu vou trazer uma conversa bem técnica para em pauta, porque com esse sobe e desce dos preços, coronavírus, tudo que a gente tem vivido, a entrada de China, joga o preço para cima, coronavírus joga o preço para baixo, ninguém sabe o que vai ser amanhã. As pessoas têm procurado cada vez mais, têm cada vez mostrado mais interesse em administrar esse risco, que são os preços, né? Eles têm interferência direta aí no resultado da propriedade. Então, vai ser uma conversa bem técnica. Quem quiser se inscreve lá. E no site também tem o livro para vender, né? Ele ainda está com preço promocional, amanhã acaba. Então, quem quiser aproveitar, tá aí. Que show de bola. Deixa eu te falar, Agrifato, quem quiser contratar, como é que é? Qual é o principal serviço que você oferece para os pecuaristas aí, para os produtores? Ou a gente para quem é o seu cliente? Basicamente, a gente é uma casa de análise, né, Carlão? Então, a gente trabalha com inteligência de mercado, nós fazemos projetos desde informativos, boletins de mercado, passando por consultoria em gestão de risco. Então, a gente pega o seu portfólio, põe para dentro o que você tem de boi para vender, o que você tem de milho para originar, qual que é o seu perfil, como estão as finanças da sua fazenda, e a gente traça esse planejamento da gestão de risco de preços pecuários. Então, esse é um outro produto. Aí até projetos de valuation, a gente faz projetos de análise de investimento, diversificação de portfólio, a gente faz outros projetos também, a gente dá cursos empresariais, a gente passa por vários serviços que nascem da inteligência de mercado como uma casa de análise. Maravilha, é isso aí, gente. Eu falei aqui com a Lígia Pimentel, que dividiu um pouco aí dessa inteligência dela com todos vocês que não perdem nenhum Fala Carlão. Ô Lígia, super obrigado, viu, querida? Obrigada, Carlão. Aproveito para te deixar um grande abraço. Abraço para todo mundo. Pois é, sucesso aí no seu lançamento. E quando a gente puder se encontrar de maneira, como é que chama? Presencial, aí você me dá um livro, eu quero um livro autografado seu, tá bom? Vou te dar um livro e um abraço. É isso aí. Obrigado. Um forte abraço para vocês. Esse Fala Carlão vai ficando por aqui. Se você tiver no Facebook, não deixa aí seu like, compartilha com seus amigos. E se você tiver no YouTube, por favor, deixa aí um comentário e se inscreve no nosso canal, aperta o sininho para você receber todas as nossas notificações. E este Fala Carlão, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro, a gente vai ficando por aqui.